para o livro de Gênesis, capítulo de número 3. Gênesis, capítulo de número 3. No verso de número 7. Gênesis, capítulo de número 3, versículo 7. Isso aqui é uma ministração muito linda. Um dia, se eu voltar aqui, a gente vai falar sobre isso. Que tem um segredo muito lindo aqui. Mas hoje não vamos falar sobre isso. Vamos lá. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz, o soar no jardim, e temi porque estava nu e me escondi. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco e santifica-nos, porque a tua palavra é a verdade. A Bíblia diz que nos últimos tempos seremos ensinados por Deus. Senhor, ensina-nos nessa noite. Fala conosco através da tua palavra. Regenera a nossa alma. Restaura as nossas forças através do poder da tua palavra. Que a minha língua se desate o céu da minha boca para declarar os teus oráculos. Que a unção da pregação venha sobre mim nessa noite para compartilhar e dividir o teu pensamento com os teus filhos. Amém. Podemos se assentar. Queridos, antes de eu entrar na minha mensagem dessa noite, quero falar algo muito importante. Existe uma grande diferença entre ser um avivalista, uma pessoa avivada, uma igreja avivada e um avivamento. Uma igreja avivada não é avivamento. Porque uma igreja avivada, ela pode receber esse avivamento de que modo? Um pregador vem pregar aqui na igreja e ele tem a unção do Espírito Santo, ele é um avivalista. O avivalista é aquele que tudo que toca ele aviva, porque ele tem o Espírito de Deus sobre ele. Ele se tornou um avivalista e todo lugar onde ele vai pregar, ele leva esse avivamento. Então, se havia algo morto naquele lugar, se ele colocar as mãos, aquilo recebe vida. Isso é um avivalista. Ele vem para um culto como esse, ele começa a pregar, e a palavra que ele ministra toca os corações, as pessoas começam a chorar. Pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, outros falando em língua, outros profetizando. É um culto avivado, mas não é um avivamento. Avivamento é diferente. Avivamento não tem nada a ver com o homem. Avivamento é quando Deus trabalha com a coletividade. Você vai ver no livro de Atos, capítulo 2, capítulo 1 também. A Bíblia diz que eles se reuniram num só pensamento e eles começaram a buscar a Deus. Não havia um líder na frente dirigindo. Haviam homens, 120 homens naquele lugar. Haviam mulheres naquele lugar e crianças, num só pensar. Conectados com o céu, orando pelo mesmo objetivo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre eles. E naquela tarde cada um recebeu o seu fogo. Isso é avivamento. Não teve ninguém na frente, mas foi o próprio Deus desceu e começou a usar todos. Isso é avivamento. E se nós queremos buscar esse avivamento quando a gente vem para a igreja, devemos fazer um trabalho coletivo. Porque a palavra culto no inglês é a palavra serviço, service, prestar serviço. É isso exatamente que os sacerdotes faziam na Bíblia. Eles prestavam serviço. Então culto é um serviço. Então, quando você vem para a igreja, você vem para prestar um serviço. Você tem aqui o teu líder na frente, que é o dirigente do serviço, para não ter desordem, mas nós todos viemos prestar um serviço. Então, quando você vem para a casa de Deus, vamos adorar, vamos estar em um só pensamento. Vamos nos conectar. Não tenha vergonha de gritar, de pular, de cantar, adore a Deus. Nós vimos isso que aconteceu nos Estados Unidos. Quem foi o líder? Não teve líder.
Eram homens que se reuniram num só pensar. O Espírito Santo veio e mais de uma semana eles ficaram naquele lugar orando sem parar. Amém, amados? Então, quando você vem para o culto, você que faz o teu culto. Dá o teu melhor. Não volta para casa, o culto não foi bom. Não, o culto não foi bom, como assim? Você veio para receber culto ou você veio para dar culto? Você não veio para receber culto. O louvor aqui, o louvor a pastora não cantou bem, mas o louvor é para você ou é para Deus? Está entendendo? A pastora não cantou bem, então eu já que tenho a melhor voz, perdão, sou toda fina, então vou dar o meu melhor louvor para Deus. Está entendendo? Juntos, vamos dar o nosso melhor para Deus. Nesses 12 anos da igreja, 12 anos, como o pastor falou, é número de governo. Deus tinha 12 tribos em Israel. Teve 12 discípulos. A Nova Jerusalém tem 12 portas. Então, o número 12 é o número de governo, é o número de maturidade, é o número de responsabilidade. Quanto mais os anos estão se aumentando, o que se espera de uma criança? Responsabilidade e maturidade. Então, essa igreja está crescendo, está atingindo uma estatura de maturidade e nós devemos ser maduros. Quando eu vou para o culto, vou dar o meu melhor. Meu irmão de lado não está a cantar, eu vou cantar. Está entendendo? Vamos lá. Queridos, o tema da minha ministração nessa noite é uma palavra que Deus me deu já há um mês, já ministrei numa igreja. E quando eu estava vindo, eu me perguntava o que eu ia ministrar e eu vi os amados cantando sobre a presença e a glória de Deus que os atraiu. Então, o tema da minha ministração nessa noite é acessando a presença de Deus. Tendo acesso à presença de Deus. Mergulhando na presença de Deus. E nós vamos entender nessa noite, juntamente com os amados, o que é a presença de Deus. O que é a glória de Deus. Existem 3 níveis de sobrenatural para nós acessarmos a presença de Deus. A primeira forma de nós acessarmos a presença de Deus na Bíblia é através da dimensão da fé. A dimensão da fé. Mas a dimensão da fé, ela é uma dimensão terrestre que requer esforço do humano. A Bíblia diz, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, uma das maneiras de eu ver a presença de Deus é através da fé. Quando eu exercito a minha fé, quando eu estou exercitando a minha fé, eu posso experimentar a presença de Deus. Eu posso experimentar o favor de Deus na minha vida. Aliás, tudo que Deus vai fazer na nossa vida, Ele vai fazer através da fé. Não existe nada que eu e você vamos receber da parte de Deus se não for através da fé. Porque a Bíblia diz que sem a fé é impossível agradar a Deus. E importa que todo aquele que se encosta diante dele crê que primeiramente Ele existe, que Ele é misericórdia. Esse português vai me matar um dia. Eu falo essa palavra sempre, por que eu não estou conseguindo falar hoje? Importa que todo aquele que se encoste diante de Deus crê que Ele existe, que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Aplaude pela minha vida, aplaude. Santo! Então a primeira dimensão para a gente experimentar a presença de Deus é através da fé. Eu exercito a minha fé. Mulher, a tua fé te sarou. Homem, a tua fé te curou. Jesus, limpa-me. Se quiseres, pode limpar. Não, diga, quero ser limpo. Ok, está curado. É através da tua fé. Mas a segunda dimensão para nós entrarmos na presença de Deus é através da unção. Primeiro, a fé. Segundo, a unção. A unção também é uma dimensão terrestre que requer o esforço humano. Porque a unção se busca. Você tem que orar, tem que clamar, tem que buscar. E como é que funciona a dimensão da unção? Por exemplo, estou pregando aqui, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. De repente eu libero uma palavra profética, uma declaração, e isso vai eletrificar toda a sala. As pessoas são tomadas pelo poder de Deus. Alguns sentem a presença de Deus. Por quê? Por causa da unção. A unção de Deus nos levou a experimentar a presença de Deus. Mas a terceira dimensão que nos permite experimentar também a presença de Deus é a glória. E a glória não é uma dimensão terrestre, é uma dimensão celeste que não requer esforço humano. A glória, quando ela não vem por causa do esforço humano. É o próprio Deus que toma a decisão de vir.
ele desce e ele manifesta a presença dele. E daqui a pouco nós vamos começar a ver qual é a diferença da presença e da glória de Deus. Infelizmente, a igreja hoje em dia, a igreja hoje em dia conhece mais a presença de Deus através da dimensão da fé e através da dimensão da unção. Nós conhecemos muito pouco a presença de Deus através da dimensão da glória. No Antigo Testamento, se você ver, nós temos mais referência da glória de Deus. E no Novo Testamento nós temos mais referência de unção e de fé. Você vai ver que no Antigo Testamento eles viram a glória de Deus, viram um cabode, viram coluna de fogo, viram coluna de nuvem. A glória de Deus descia no templo, os sacerdotes caíam. A glória de Deus era nítida. Eles viam água saindo da rocha, mar se abrindo, fogo caindo do céu. Elias ora, Deus manda fogo sobre vigia, fecha céu, abre céu, manda chuva descer do céu. A glória de Deus era visível. Porque nós vamos entender daqui a pouco o que é glória. Mas no Novo Testamento nós temos mais referência da unção. Mulher, tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Nós vemos pessoas sendo curadas através da unção. Jesus chama os apóstolos, impõe as mãos sobre ele, libera o poder do Espírito Santo, eles recebem unção, agora estão indo em todo lugar, libertando pessoas, curando pessoas. Dimensão de fé e dimensão de unção. E por causa disso eles estão experimentando o quê? A presença de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus sobre a vida deles. Então, hoje em dia a igreja conhece muito pouco sobre a glória. Israel conhece muito sobre glória, e nós conhecemos muito sobre fé e conhecemos muito sobre unção, que requer um esforço humano. Mas vamos entender daqui a pouco o que é a presença de Deus. A primeira coisa que eu quero que você retenha nessa noite é que a presença de Deus, ela vem por causa da intimidade. A presença de Deus, ela vem por causa da intimidade. Quando nós temos uma intimidade com Deus, nós atraímos a presença de Deus. Mas a glória de Deus não está ligada com a intimidade. A glória de Deus são os atributos de Deus. Vou explicar. A presença de Deus, ela está em todo lugar. A presença de Deus, ela está aqui na igreja, ela está no terreiro, está na maçonaria agora. Por quê? Porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor percorrem a terra. O nosso Deus está em todo lugar, mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Então, a presença de Deus, ela está em todo lugar, mas a glória de Deus, ela não está em todo lugar. A presença de Deus está aqui, está na tua casa, está na rua, está no bairro, está lá naquele terreiro, porque Deus está olhando todos. A presença de Deus está em todo lugar, mas a glória dele não se manifesta em todo lugar. A presença de Deus, ela é invisível, porque ela está aqui, ela não pode ser apalpada, ela não pode ser tocada, mas a glória de Deus, ela é visível. Como assim? Presença tinha que ser visível? Mas a presença de Deus não se vê. Mas a glória de Deus, quando ela vem, você pode ver com os teus olhos. Você pode tocar com os teus olhos. Por quê? Porque a presença de Deus é a pessoa de Deus. É aquilo que Deus é. Mas a glória de Deus é os atributos, os milagres, as curas que Deus pode fazer. Quando nós vemos a cura se manifestar, nós sabemos que a presença de Deus está no nosso meio. Por quê? Porque a glória dele está se manifestando no nosso meio. E Jesus na sua vida, se você ler na tua casa João 17, versículo 5, ele faz uma oração muito linda antes de partir. Porque Jesus, ele operou na dimensão da fé, ele operou na dimensão da unção. Ele está orando, falou: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Isso é fé. Está exercitando a fé dele. Jesus, ele diz no livro quando ele abre o livro de Isaías, que o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu, unção. Para pregar, para curar, para libertar. Jesus operou na dimensão da unção. Mas antes da morte de Jesus, ele faz uma oração. João capítulo 17, versículo 5, ele fala: E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus, antes da sua morte, ele reclamou a glória. Ele falou: Senhor, eu quero agora a glória que eu tinha desde a fundação do mundo. Nessa noite, Deus vai nos tirar da dimensão da fé
Está nos tirando da dimensão da unção e está nos levando para a dimensão da glória. Quantos recebem isso? Porque Jesus, ele reclamou, disse: Pai, eu quero a glória agora. Eu quero a dimensão da glória. E nós vimos Jesus sendo transfigurado naquela montanha. Vimos grandes milagres. Onde a presença de Deus está, a vida. Onde não há presença de Deus, não há vida. Um cristão sem a presença de Deus é um cristão morto. Um cristão sem a presença de Deus é um cristão que não vive. Um cristão sem a presença de Deus é um cristão que não respira. Porque o selo da promessa que nos garante que nós vamos ser salvos é a presença de Deus na nossa vida. Porque o homem não pode ser salvo se a presença de Deus não está dentro dele. No way. E nós vimos aqui na Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 3, 2 homens fugindo do quê? Da presença de Deus. Adão e Eva. A presença de Deus está chegando. E a Bíblia diz o quê? Nós ouvimos os passos da tua presença, por isso nos escondemos. Presta atenção que eles não fugiram da glória de Deus, porque eles já habitavam num ambiente de glória. Você sabia que Adão e Eva, eles chegavam para a árvore e olhavam lá, a árvore de manga, não tem nenhum fruto. Eles estendiam a mão e saía fruto. Porque Deus fez a terra para corresponder ao homem. Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3, o que a gente vê é o projeto original de Deus. A intenção original de Deus. Gênesis 1, 2, 3. Deus não criou o homem para trabalhar a terra. Deus criou a terra para servir o homem. Foi por causa do pecado que isso virou. Então eles já estavam num ambiente de glória. Tem pessoas que dizem que Adão e Eva voavam. Podiam voar. Eu já ouvi essa ministração louca. Porque não havia impossibilidade para eles. Porque a glória de Deus estava com eles. Não havia doença. Não havia enfermidade. Porque a glória de Deus estava aí. Mas a Bíblia diz que quando a presença de Deus está vindo, eles fugiram da presença de Deus. Por quê? Porque eles estavam eles tinham pecado. E eles fugiram da presença. Você sabe o que acontece quando a gente peca? A gente fica com medo da presença. Você tem medo de orar porque você fala: não, Deus vai me fulminar agora. Ele vai me matar agora. Esse é o primeiro sentimento que a gente tem quando a gente peca. E Adão e Eva não foi diferente. Por que nós ficamos com medo da presença de Deus? Porque a palavra presença, o pastor até conversou comigo, ele comentou. Quando nós lemos no livro original da Bíblia, é a palavra panim. A palavra panim significa rosto. Então, quando a Bíblia diz eles fugiram da presença, no original no hebraico está panim. O que significa eles fugiram do rosto de Deus. Então, a presença de Deus é a face de Deus. Quando a presença de Deus chega, é Deus olhando para você. Por isso que quando Deus estava vindo, eles falaram: nós fugimos da tua presença. Ou seja, nós fugimos da tua face. Porque quando Deus chegou, olhou para Adão e Eva, eles ficaram com medo. Por isso que quando a gente peca, a gente tem medo de orar. A gente tem medo de estar na presença de Deus. Porque quando você abre o teu olho para levantar a mão: Senhor, em nome de Jesus, é Deus assim para você. Ó. Aí você vai: não, mas estou com medo, não vou orar, não, vou deixar acalmar. Eu vou deixar 2, 3 dias, daqui a 2, 3 dias eu volto a orar. Porque a presença de Deus, quando ela vem, ela nos constrange. A presença de Deus, quando ela vem, é o rosto de Deus que está olhando para nós. A presença de Deus, quando vem, é um momento de intimidade. E o momento de intimidade revela o que o homem é e o que a mulher é. O momento de intimidade revela aquilo que Deus é e revela aquilo que nós somos. Porque eu falei para vocês aqui, a presença é a pessoa de Deus, é aquilo que Deus é. Então, quando a presença de Deus chega, eles ficaram com medo. Vou te dar um exemplo muito lindo. Quando você lê a Bíblia, entrando no tabernáculo havia a porta que dava para o átrio, a porta que dava para o lugar santo e a porta que dava para o lugar santo dos santos. Para você entrar no lugar santo, havia uma banheira de bronze, que chamava banheira de bronze. O sacerdote, ele tinha que vir lavar as mãos e os pés antes de entrar dentro da tenda, porque ele podia morrer lá dentro. Eles amarravam um fio na ponta do dedão do pé, porque se ele estiver em pecado e ele entrar lá dentro,
Ele morre lá dentro, aí puxavam através do fio. Deus não brincava naquela época. E eles tinham que lavar a mão na baía de bronze. Só que a baía de bronze era água, né? E foi feito com os espelhos das mulheres. Então, quando ele olhava para a banheira para lavar a mão, ele via o rosto dele. Aquela banheira representa a presença de Deus. Porque a água representa o quê? A palavra de Deus. Então, quando ele olha para a banheira, ele está olhando para o quê? Para a presença de Deus. Está olhando para o rosto de Deus. E quando ele olha para a banheira, é um espelho. Esse espelho está mostrando a face dele. Isso é que nem a palavra de Deus. Quando a gente olha para a banheira ou para a água, a gente vê o nosso rosto. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente não vê a palavra de Deus, a gente vê o nosso rosto. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, a gente não lê a palavra de Deus, mas a palavra de Deus, ela nos lê. Quando você lê a palavra de Deus começa a te mostrar como você é pecador, como você é falho, como você tem errado. Então, quando nós olhamos para a presença de Deus, ela nos lê e automaticamente ela mostra quem nós somos. Por isso, Adão e Eva, quando a presença de Deus chegou, era o rosto de Deus que olhava para eles. E eles ficaram com medo, porque a presença de Deus denunciava que eles estavam em pecado. Por isso, hoje em dia, nós vamos ver nas igrejas, o que a gente tem dentro das nossas igrejas é performance. É o louvor, é a música, é tão lindo. Queridos, quando a presença de Deus vem para nos constranger. Aonde a presença de Deus vem, a conversão. Aonde a presença de Deus vem, a transformação. Porque quando a presença de Deus ela chega, ela mostra para nós aquilo que nós somos. O pastor pode pregar uma palavra bonita para te ludibriar, uma palavra para te colocar para cima. Mas se ele arriscar convidar a presença de Deus dentro do sermão dele, a presença de Deus vai mostrar aquilo que você precisa. A presença de Deus vai mostrar para você aquilo que é necessário para você e não aquilo que você quer. Então, quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós entramos na presença de Deus, a presença de Deus, ela vai nos mostrar quem nós somos. Ela vai revelar para nós. Adão e Eva ouviram os passos da presença de Deus, a movimentação. Se esconderam da presença de Deus. Se esconderam da presença de Deus. Mas a presença é diferente da glória de Deus. A glória de Deus e a bondade de Deus. Aonde a presença de Deus está, amados, o pecador encontra transformação. Encontra mudança de vida. A presença de Deus, quando vem, ela nos constrange. Ela nos leva à mudança. Se a presença de Deus realmente está aqui, você vai sentir essa voz ecoar dentro do teu coração te dizendo que você tem que mudar na tua vida. Existem muitas coisas que Deus quer fazer através da tua vida e você está atrasando o processo de Deus na tua vida através da tua rebeldia. Ouça a voz do amado Espírito Santo nessa noite. A presença de Deus é o rosto de Deus. Quando a presença de Deus vem, ela transforma. Estava falando numa igreja, quando eu preguei isso, eu disse, hoje em dia, o que as pessoas querem dentro da igreja é show, é performance. As pessoas não querem a presença de Deus. A gente fala de fora, de boca para fora. Porque se as pessoas realizassem o que realmente é a presença de Deus, eles entenderiam que a presença de Deus é o que Deus é a pessoa de Deus. Imagina Deus descer aqui, Ele não veio para fazer milagre, Ele não veio para fazer nada, só para conversar com você. Isso é a presença de Deus. E como é que está o teu coração para falar com Deus? Porque a Bíblia diz que Ele é um Deus santo. A Bíblia diz que Deus é tão santo que Ele não consegue nem olhar para o pecado. A Bíblia que está falando. Os franceses dizem que Ele é 3 vezes santo. Os serafins cantam santo, 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 santo. 24 horas sobre 24 horas. 24, santo, santo. Então, quando a presença de Deus vem, ela só se relaciona com pessoas que levam uma vida santa. Queridos, por que nós não estamos tendo manifestação de Deus? Porque a igreja abandonou a santidade. A igreja abandonou a vida de santificação. Já não existe mais temor dentro da igreja. Não existe mais. Não existe mais aquele medo. Você sabe por que os africanos ofertam muito? Vou te contar uma história que você não sabe.
Se você for na África, eu estou pregando assim, as pessoas vêm e ofertam. Hoje em dia se transformou numa cultura, mas os próprios africanos não sabem nem da história. A história foi que, quando começou a se pregar a palavra em Jerusalém, as primeiras pessoas que se converteram não foram os europeus, foram os gregos, foram os africanos. A igreja anciã, a igreja primitiva, era uma igreja de gregos, africanos. Você vai ver Simão Cirineu, era na África. Os africanos viam, você vai ver o eunuco da etiopianos que vêm para receber a palavra. Muita gente da África vinha. E os africanos que vinham da África ouviram a história de Ananias e Safira, como Deus matou eles, porque eles não foram justos com a oferta. Eles chegaram para Deus, prometeram que iam dar uma oferta e mentiram. E o profeta, o apóstolo, quando chega, diz: você não mentiu para a gente, você mentiu para o Espírito Santo. E ele cai e ele morre. Aí a mulher entra com a mesma história e mente para o apóstolo. O apóstolo fala: não, você não está mentindo para a gente. Os mesmos homens que vieram carregar o teu homem, marido, vão te carregar também. E ela cai e ela morre. Essa história chegou na África. E os africanos ouviram que quando você não oferta a Deus, mata. Eu ouvi essa história de um historiador e falei: que louco. E aquilo ficou. Mas, amados, isso é temor a Deus. Amados, o temor tem que voltar dentro da igreja. O temor tem que ser restaurado. A Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. A veste representa a tua vida. O amado Espírito Santo está nos mostrando que todos os dias nós temos que lavar a nossa veste. Por que ele está falando que nós temos que lavar a nossa veste? Porque ele entende que num dado momento da nossa vida, a nossa veste pode sujar. A nossa veste, ela suja todos os dias, através da imundícia que tem nesse mundo. Mas todos os dias o amado Espírito Santo está nos ensinando: lava a tua veste, lava a tua vida, purifica a tua vida, porque sem a santificação e a paz, ninguém vai ver o Senhor. É a Bíblia que está falando. Igreja, nós temos que voltar aos fundamentos da Bíblia. Sem santidade, ninguém vai ver Deus. É importante que a santidade volte à igreja. Hoje em dia, dentro da igreja, o que a gente vê? Irmã passando perna no outro, irmão passando perna no outro, pegando a mulher do outro, marido. Amados, o temor acabou dentro da igreja. O temor tem que voltar. A Bíblia diz: lembra-te de onde caíste, se arrepende e volta a praticar as obras que você praticava antes. O amado Espírito Santo não está aqui para te condenar, não. Ele está te dando uma nova chance. Lava as tuas vestes. Lava as tuas vestes. Amados, nós não podemos entrar em contato com a presença de Deus em pecado. E Adão e Eva sabiam disso e fugiram. E quando a presença de Deus chegou, era muito forte. Disse: Senhor, nós vimos o teu rosto chegar. Nós não podíamos suportar essa presença. E nós nos escondemos da tua presença. Mas, amado, nós estamos no tempo da graça. Quando Satanás pecou, Deus não fez nada para recuperar Satanás. Mas quando o homem pecou, ele enviou seu filho. Você é especial para Deus. Amados, a coisa mais importante na minha vida espiritual, a parte mais importante, não é minha oração, não é meu jejum. Santificação. Santificação. Deus está cobrando da sua igreja santificação. Vocês não querem mais isso dentro da igreja? Tem alguém que está aqui, está ouvindo isso e fala: que isso, eu vou sair dessa igreja. Porque quem na igreja, como prosperar, como enriquecer. Amado, tudo isso vai ficar. Sabe como é que lá no céu as ruas são de... Eu vi o Subirá explicando isso, achei lindo. Ele falou: quando eu vi aqui no céu a rua era de ouro, eu falava: que loucura, a gente vai ser muito rico. Aí um dia Deus falou para ele: não, no céu as ruas são de ouro, para mostrar para você que no céu o ouro já não tem mais importância. No céu ouro é reboco de chão. Como é que chama o negócio para fazer estrada? É asfalto. Não tem valor. Esse asfalto aí tem muito valor. O governo deixa aí. Vai então, cava, pega, leva para tua casa, vai vender. Vai ganhar aqui. Nada. O senhor está falando no céu ouro é... Posso usar aquela palavra? Não. Tem muitos religiosos aqui. No céu ouro é MERDA. Você entendeu? É isso, não é nada.
Não tem valor nenhum. Aquilo que a gente está se matando ou está lutando para buscar, não é nada. Buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos será acrescentada. Igreja, o amado Espírito Santo vai nos abençoar, vai nos prosperar, mas nós precisamos estar correto com Deus. Isso. Eu não estou te chamando para uma vida de pobreza, não. A Bíblia diz que aquele que era rico se tornou pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Jesus é pobre? Claro que não. Um homem pobre dá de comer 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e os filhos. E aqueles caras faziam filho, hein? Imagina 5.000 homens que comeram, tinha uma mulher, 10.000. Cada um, vamos botar aí 3 filhos ou 4 filhos, 20, 25 mil. Jesus alimentou 25.000 pessoas, amado. Faz matemática. Esse homem é pobre? Não. Para pagar imposto, pegava Pedro, vai lá na boca do peixe, abre a boca dele lá, tira lá um dinheiro lá. Jesus não era pobre. Se você sair daqui e você for na África ou aqui no interior, aqui mesmo próximo, vamos aqui nos ribeirinhos aqui. A pessoa que tem TV na casa dele, nas aldeias, lá embaixo, é visto como rico, porque ele tem uma TV. Na aldeia todo mundo conhece o cara é rico, porque ele tem cadeira branca na casa dele, de plástico, ele tem televisão, então ele é rico. Mas quem vem da cidade, quando vai para lá, vai falar, mas o cara é pobre, irmão. Mas naquela aldeia ele é rico, onde ele está morando. Porque ele tem o que os outros não têm. Está entendendo? Quando Jesus vem do céu, dessa aqui na terra, ele olha para a gente e fala, são pobres. Ele olha para a tua TV e fala, ele olha lá para o asfalto, mas lá em cima é o chão de ouro. Então a riqueza de Deus é muito acima da nossa riqueza. Quando Jesus chegou aqui e falou, são pobres. Então a Bíblia diz, aquele que era rico se tornou pobre, para que através da sua pobreza nós enriquecêssemos. Aplaude ele, aplaude. Está entendendo? O amado Espírito Santo vai nos prosperar, vai nos abençoar, mas a gente tem que andar em conformidade com o amado Espírito Santo. Ele te deu uma responsabilidade de estar na presença dele. Ele te deu uma responsabilidade com a tua casa, com a tua família. Eu sei que cuidar de uma casa e de uma mulher não é fácil. Não é fácil. Está gravando isso? Não é fácil. Está entendendo? Mas é a tua responsabilidade. Quando Deus criou o homem, Deus deu trabalho para ele. A palavra em inglês é management. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim para cuidar. Para gerenciar. Ok, no inglês está gerenciar. Management. Gerenciar. Deus te deu a tua família para você gerenciar. Quando você chegar lá no céu, vai te perguntar o que você fez com a tua família. Está entendendo, queridos? Eu compartilhei um testemunho com o pastor. Se eu começar a contar vários testemunhos, eu vou perder meu tempo. Mas foi muito lindo. De um pastor que fez um AVC. Quando ele fez o AVC, amados, ele se tornou que nem criança, bobo, fazia piadas nada a ver, batia na mulher à noite na cama quando estava deitado com a mulher. O marido se tornou inapto. A mulher linda, jovem. Daqui a pouco, amados, a mulher, os filhos ficaram cansados com o pai, ficaram reclamando com a mãe, pai, o pai está chato, o pai está isso, o pai está aquilo. A família se cansou do pai. A mulher vai conversar com o médico falou, não tem mais nada para fazer. Acabou para ele. Interna ele lá no hospital, vai viver a tua vida, a casa, arruma outro marido. Que acabou. Imagina você ouvir isso. Ela foi falar com os filhos, disse, filhos, vocês estão reclamando sempre do vosso pai, daquilo, disso. Então vamos tomar uma decisão. Ou a gente cuida do pai, ou a gente pega o pai e coloca ele para ser internado numa clínica de recuperação para cuidar dele. Porque o médico falou que não tem mais o que fazer e que ele não vai mudar. Os filhos começaram a chorar. Ele disse, não, mãe, a gente vai cuidar do pai. Começaram a cuidar do pai, 2 meses, 3 meses, trocando fralda. Imagina. Às vezes ele ficava violento, batia na mulher. Mas daqui a 3 meses começou a melhorar, começa a mexer a mão, daqui a pouco está comendo, daqui a pouco está voltando a falar. Ficou sequelas, porque até o pastor ficou muito engraçadinho. Tem umas piadinhas, nada a ver, dizem que é fruto do AVC. Tá aí, tá bem. Era a responsabilidade dela, tua esposa, teu esposo, teus filhos, é tua responsabilidade. Deus nunca vai te dar algo que você não consiga suportar.
Amado, se a luta chegou na tua porta é porque Deus te ungiu para vencer aquela luta. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, que seja na saúde, nas finanças, mas você foi ungido para vencer essa luta. Existe uma unção de Deus, que Deus não vai permitir algo para te destruir. Deus não vai permitir que você experimente uma dor que vai acabar com você. Não. Ele te preparou para isso, Ele te ungiu para isso. Vai para cima, que você vai arrebentar. Está entendendo, querido? Glória a Deus. Vamos lá. Então a presença de Deus é a face de Deus. E existe um elemento, pastor, que é compatível com a presença de Deus. O elemento que Deus criou, que é compatível com a presença de Deus, é face. Face com face. Porque eu vou falar com você, tem que olhar para a tua cara, se olhar para a minha cara. Então o elemento compatível para uma cara é uma cara, para uma mão é uma mão, um pé é um pé. Faz sentido. Então, o elemento compatível que Deus criou para se relacionar com o seu rosto chama-se adoração. Porque quando nós adoramos a Deus, nós estamos o quê? Face a face com Deus. Adoração significa um encontro aproximado com Deus. Adoração significa um encontro aproximado com Deus. Porque quando a gente adora a Deus, nós estamos face a face com Ele. Adoração é o elemento compatível com a presença de Deus. Quanto maior for a adoração, maior será a presença de Deus. Quanto maior for o louvor, maior será a intensidade da presença de Deus naquele lugar. Quer atrair a presença de Deus na tua casa? Começa a adorar. Porque quando você adora, você atrai a presença de Deus. Porque a intimidade revela a presença de Deus. Aleluia. Maior adoração, maior manifestação da presença de Deus. Glória a Deus. É através da intimidade que a presença de Deus se manifesta. Você sabe, hoje em dia, a falta de poder em alguns lugares, algumas igrejas, deve-se somente a uma coisa: falta da presença de Deus. As pessoas não têm mais relacionamento com Deus. Sabe por quê? Porque hoje em dia o nosso relacionamento não está baseado naquilo que Deus é, está baseado naquilo que Deus pode fazer. Deus quer que você se relacione com o rosto dele. Ele não quer que você se relacione com a mão dele. Hoje em dia, dentro da igreja, as pessoas estão se relacionando com as mãos de Deus, mas não estão se relacionando com o rosto dele. O rosto de Deus é aquilo que Deus é a presença dele, mas a mão dele é a glória dele, é o milagre que ele pode fazer. Muitas pessoas vêm na igreja através da mão, é normal. Você está com problemas e é normal. Mas num certo nível, amados, não é normal nós nos relacionarmos com Deus por aquilo que Ele pode nos dar. Temos que nos relacionar com Ele por aquilo que Ele é. O amado Espírito Santo está falando que a gente tem que mudar de nível, parar de relacionar com a mão dEle e começar a se relacionar com o rosto dEle. Clama a mim e eu te responderei. Está falando de intimidade. E te revelarei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Tem coisas que Deus só revela para quem tem intimidade. Tem milagres que Deus só faz para quem tem intimidade. A igreja está se relacionando com Deus por causa dos milagres, das curas. E não quer se relacionar com Deus por aquilo que Ele é. Nunca mais esqueça isso. A presença de Deus é a pessoa de Deus. A glória de Deus é o poder dEle. Nós temos que buscar a presença de Deus. A presença de Deus é aquilo que Deus é. Sua presença é a sua pessoa. Salmos 23 nos mostra, a partir do versículo 4, que a presença de Deus, ela protege. Quando você tem intimidade com Deus e a presença de Deus está com você, você é protegido. Aleluia. Você é protegido. A presença de Deus, ela nos protege. A presença de Deus, ela nos guarda. A presença de Deus, ela nos prospera. A presença de Deus, ela nos cura. A presença de Deus, ela nos purifica. Êxodo capítulo 33, versículo 14 nos mostra que o maior sinal da presença de Deus na nossa vida é quando nós estamos descansados. Porque Davi disse que o Senhor leva ele para lugar de descanso. Como é que eu sei que eu tenho a presença de Deus? Quando eu estou descansando, quando eu estou em paz.
Quando eu estou nas mãos de Deus, estou seguro nas mãos de Deus, eu tenho paz no meu coração, eu sei que Deus está comigo, porque quando Deus está comigo, quando a presença dEle está comigo, eu sei que há cura, eu sei que há purificação, eu sei que há refrescamento, eu sei que há providência, eu sei que há proteção dentro da presença de Deus. Porque aquele que habita no esconderijo da Altíssima sombra do Onipotente descansa. Quando nós estamos com a presença de Deus, somos levados para lugar de descanso. Somos levados para lugar de paz. Você tem lutado muito, você tem chorado muito, você tem clamado muito. O amado Espírito Santo quer te levar para um lugar de descanso. O amado Espírito Santo está falando para você nessa noite: descansa. Porque eu tenho tudo nas minhas mãos. Porque a minha presença está contigo, a cura. Porque a minha presença está contigo, a prosperidade. Porque a minha presença está contigo, a proteção. Porque a minha presença está contigo, a providência. Isaías 57, versículo 15 nos mostra que quando entramos na presença de Deus, somos colocados à parte para ter uma vida sobrenatural. Como é que nós experimentamos uma vida sobrenatural? Quando estamos na presença de Deus. Aleluia. Porque você nunca vai experimentar a glória de Deus se você não experimentar a presença de Deus. Não existe glória sem presença. E presença fala sobre intimidade. Eu tenho visto muitas pessoas dentro da igreja orando: eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usado, eu quero profetizar. Mas eu vim dizer para você, se você não tiver intimidade com Deus, você vai desejar todas essas coisas e você vai se frustrar e você nunca vai ter. Porque não existe glória sem presença. Você vai ter que pagar o preço. Você vai ter que orar, vai ter que jejuar, vai ter que buscar a Deus. Se você não fizer isso, não tiver intimidade com o Senhor, não existe glória. Porque não pode existir glória sem a presença de Deus. Existem 2 elementos que nos dão a garantia que Deus está conosco. Primeiro, entender que uma parte da sua presença está ligada à fé. Sabemos que Deus está conosco através da nossa fé. Número 2, sabemos que Deus está conosco quando temos intimidade com Ele. Por que é importante nós entendermos isso? Entendermos que Deus está conosco quando temos intimidade com Ele. Porque existem momentos da nossa vida que nós não vamos sentir Deus. Existe um momento que nós vamos orar e nós não vamos ter nenhum arrepio na carne. Não vamos ter nenhuma visão. Não vamos ter nenhuma revelação. Deus não vai mandar ninguém para falar conosco. Mas só tem 2 coisas que vai nos dar certeza que Ele está conosco: a nossa fé e a nossa vida cotidiana que nós temos com Ele, de intimidade e de oração. Aplaude Ele mesmo, aplaude Ele. Hoje em dia, dentro da igreja, eu estou terminando, existem pessoas que querem sentir a presença de Deus para reconhecer a presença de Deus. Se eu não sentir um arrepio, Deus não está aqui. Se alguém não profetizar para mim, Deus não está aqui. Quem disse isso? Deus não quer ser sentido, Deus quer ser reconhecido. Todo lugar onde a presença de Deus é reconhecida, o seu poder é experimentado. Existe um momento que não vamos passar por dificuldade. A gente vai orar, não vai sentir nada. A conta está chegando. Chegou a ordem do juiz de despejo para sair daquela casa. Você está orando todos os dias, Deus não está falando com você. E agora? Será que Deus me abandonou? Não! Deus não quer ser reconhecido, não quer ser sentido. Ele quer ser reconhecido. Nós temos que entender que o poder de Deus e a presença de Deus são um. Não pode ser separado. Aonde há presença, há poder. Se você reconhece a presença dEle, o poder dEle vai se manifestar. Sua presença deve ser reconhecida para que o seu poder seja visto e experimentado. Você não pode reconhecer a presença de Deus e negar o seu poder, porque estão juntos. Então, se eu levantar minhas mãos e falar: Deus está aqui, é porque tem cura, tem poder, vai ter transformação. Escuta, igreja, eu não sei qual é o momento que você está passando. Se calhar você está passando por uma fase agora que você não está sentindo nada, nem um arrepio, você ora, nada acontece. Você fala: mas Deus, eu estou no caminho certo. O amado Espírito Santo mandou falar para você nessa noite: você não precisa me sentir. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. Só reconheça. O que Davi disse? Quando eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei coisa alguma, porque o Senhor está comigo. Ele não viu, ele reconheceu. Eu não estou só, eu ando com a presença de Deus, eu ando com a glória de Deus.
Há 8 anos atrás eu saí da África, eu vim para o Brasil. Abandonei vida. Eu tinha uma igreja na África, tinha um carro na África, deixei tudo. Eu vim para o Brasil, quando eu cheguei aqui, alguém falou para mim, o que você veio fazer no Brasil? Eu vim com $300 no bolso, apenas, não tinha nada. 400, 800 e R$200. Chego no Brasil, ligo para um amigo. Ele me falou, o que você veio fazer no Brasil? Falei, Deus me mandou no Brasil. Falei, você volta para a África, você não tem nada. Está estragando tua vida aqui no Brasil. Amados, eu falei para ele, eu não estou só. Eu estou com a palavra. Escuta. Quando você recebe uma palavra profética, você não está só. Você está com a palavra. A Bíblia diz, assim como a chuva sai do céu, desce na terra, rega a terra, prepara a terra para que ela frutifique, assim será a minha palavra. Quando ela sair, ela não voltará vazia, mas antes cumprirá tudo aquilo pela qual eu enviei. Se você recebeu uma palavra profética, a palavra está com você. Essa palavra não vai te abandonar enquanto tudo aquilo que Deus falou não se cumprir. Eu tenho uma boa novidade para você. Fala, apóstolo, fala. A palavra de Deus é um fiel missionário. Quando a palavra de Deus sai, ela não volta sem cumprir aquilo que Deus mandou. Eu vim falar para alguém nessa noite. Eu estava orando esses dias, faz 7 meses atrás. Deus fala comigo, Deus fala comigo, Deus fala comigo. O Senhor me abandonou, o Senhor me abandonou. De repente eu vi uma luz no canto do meu quarto que brilhou. Dentro daquela luz saiu uma voz. Disse, Simão, por que você está falando que eu te abandonei? Eu estou contigo todos os dias. E Deus me falou, eu não quero que você me sinta. Eu quero que você me reconheça. Vai chegar os problemas, você vai falar, sei que Deus está comigo, Ele vai me livrar. Vai chegar a doença, você vai falar, sei que Deus está comigo, Ele vai me curar. Vão chegar as dificuldades, você vai falar, sei que Deus está comigo, essa dificuldade vai passar. Levanta as tuas mãos e fala, Deus, eu não preciso te sentir para saber que o Senhor está comigo. Aplaude Ele, igreja. Eu estou encurtando a minha mensagem por causa da hora. Hoje em dia na igreja existe 2 tipos de pessoas. O culto termina aqui, hora? 20? Ixi, vamos lá. Já passou. A culpa não é do pastor, é minha. Amém? Se quiserem lapidar alguém, lapidem a mim. Deixa eu terminar. Na igreja existem 2 grupos de pessoas. Aquelas pessoas que precisam esperar o louvor para sentir algo e falar que Deus está aí. Aquele que precisa ouvir uma profecia para dizer Deus está aqui. Aquele que precisa ver, se Deus não fazer isso, Ele não está aqui. Se a pastora não vir colocar a mão na minha cabeça, essa igreja não é de Deus. Que isso, varão? Deus não quer isso. Deus quer pessoas que antes mesmo que o louvor comece, eles levantam a mão e já começam a reconhecer. Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado pelas curas. É isso que o Senhor quer. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos. A minha mensagem era muito curta, mas eu quero terminar aqui. Escuta, adoração é reconhecer a presença de Deus. Quando você adora a Deus, você está reconhecendo a presença dEle naquele lugar. Deus colocou um som na tua boca. Existe um som na tua boca. Que quando você libera esse som, ela tem a capacidade de juntar a esfera espiritual da esfera física. O som que Deus colocou na tua boca tem o poder de trazer a dimensão espiritual até a terra. Deus colocou uma marca dentro de você. Deus colocou uma melodia do céu dentro de você. E nessa noite eu quero que você libere essa melodia. Que você libere esse som de adoração. Porque quando você fizer isso, a presença de Deus vai vir. Quanto maior for a tua adoração, maior será a presença de Deus. Você está esperando o louvor? Comece a entregar a tua adoração. Comece a falar para Deus aquilo que Ele é. No meio da tua tempestade, no meio da dificuldade que você está passando, comece a reconhecer o Senhor. Levanta as tuas mãos, igreja. Comece a adorar o Senhor nessa noite.
A adoração é o único elemento compatível com a presença dEle. Quando você adora Ele, você convida Ele a descer. Quando você adora Ele, você convida Ele a curar. Quando você adora Ele, você invoca a glória dEle. Todo lugar onde a presença de Deus é reconhecida, a glória dEle é vista. Todo lugar onde a presença de Deus é reconhecida, o poder dEle é experimentado. Levante as tuas mãos, comece a adorar o Senhor. Antes que o louvor comece a agradecer ao Senhor. Diga: Senhor, obrigado pela minha família, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha saúde. Embora as dificuldades, os problemas, eu sei que o Senhor está comigo. Embora as tempestades, embora o vento forte que está batendo no meu barco, mas eu sei que o amado Espírito Santo já deu ordem aos seus anjos ao meu favor. Eu sei que os teus anjos já estão se acampando à porta da minha casa, já estão se acampando à porta daquela empresa. Eu sei que o teu poder, eu sei que os teus anjos já estão voando nos quatro cantos da terra, liberando o meu milagre. Obrigado, amado Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Obrigado, Senhor, pelo teu poder. Rabacas. E loreva chevera sante que le replai de videgai. Lore sande que haravahade a choreva sacatarabare coseverase. Loi prai vera cherevli de videgai. És Dios santo robro severase que reveregai. Qui est comme toi incomparable li revechase. Il a lo cheverase e verasso de qui de verasa. Lai de l'onde le verade a cheverasso te. E braveraço, e leverasse de vigadagai. Existe louvor na tua boca, existe uma melodia na tua boca, existe som. Libera esse som ao seu.